Eu trouxe esse título meio amplo, né, sobre fatores de risco não convencionais, e eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso ao final da apresentação. E as coisas, existem muitos mecanismos, né, que contribuem para a fisiopatologia de doenças cardiovasculares, mas a gente tem centrado bastante aqui no laboratório no papel do estresse oxidativo e do inflamação NLRP3, que se vocês ainda não conhecem o que é, eu pretendo apresentar para vocês. Então, eu sou professor aqui do Departamento de Farmacologia, como a Gabriela muito gentilmente me anunciou, e estou no Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e da Inflamação, o LaFace, que é onde esses trabalhos que eu vou contar para vocês foram desenvolvidos, né? Minha apresentação está um pouco lenta, só um minutinho, que ela vai passar em algum momento. Foi. Então, como a gente vai conversar sobre doenças cardiovasculares, é sempre importante relembrar o sistema cardiovascular e a sua importância para a manutenção da nossa saúde, né? Ao longo dos anos, né, de formação, a gente vai deixando de chamar ele de aparelho circulatório para chamar de sistema cardiovascular como se fosse algo mais pomposo, né? Mas eu gosto muito da ideia de sistema circulatório, que é aquele primeiro conceito que a gente ouve desde o ensino médio, porque a ideia de que é um circuito explica muito do porquê da importância do sistema cardiovascular. Então, é um circuito que garante que cheguem as coisas que todos os órgãos precisam e sejam recolhidas as coisas que eles não precisam mais. E para que isso aconteça, naturalmente, é necessário que haja uma força propulsora. Essa força propulsora é dada pelo coração, então ele é um constituinte primordial do sistema cardiovascular. São as contrações cardíacas que determinam a propulsão do sangue. Então a gente não pode esquecer que o sangue é um constituinte também do aparelho cardiovascular, assim como os condutos por onde esse sangue pressurizado será conduzido para os diferentes órgãos, que são os vasos sanguíneos. Vocês sabem bem, esses vasos são categorizados como artérias e veias conforme a constituição morfológica e pelas funções que eles desempenham. E embora essa seja uma mensagem muito simples, é só para relembrá-los que quando tudo vai bem, a gente tem a perfusão, a garantia de que os órgãos vão funcionar, e que quando as coisas não vão bem com qualquer um desses três constituintes, qualquer um dos nossos órgãos podem sofrer um dano direto em função da falha circulatória. Então, desempenhar o papel de circular o sangue é extremamente importante. Então, se qualquer um desses constituintes, coração, condutos ou sangue, não funciona bem, né, se instala uma doença cardiovascular. Vocês certamente saberiam citar para mim diversas doenças cardiovasculares. Eu trouxe aqui uma imagem de um artigo de revisão só para trazer à tona aí a cabeça de vocês algumas, né? Então a gente tem doenças que o constituinte majoritário é o vascular, como a doença arterial periférica, a trombose venosa profunda. Nessas duas a gente já tem uma contribuição também do sangue como sendo um constituinte afetado que vai gerar essa doença. A gente sabe que o estado de hipercoagulabilidade leva à formação ou agrava doenças cardiovasculares, como é o caso do infarto do miocárdio, que é uma doença do miocárdio causada por uma falha circulatória, agravada por episódios de hipercoagulabilidade. Outras doenças, como doenças congênitas e reumáticas do coração, doenças cerebrovasculares. Então, existe uma série dessas doenças, e sempre, para a gente entender se a gente está falando ou não de uma doença cardiovascular, lembrem-se, algum dos constituintes do aparelho cardiovascular está falhando? Se sim, certamente é uma doença cardiovascular que está sendo tratada em questão. Vocês também devem saber que são doenças que preocupam a todos nós, né? Não só acadêmicos, profissionais de saúde, mas a população em geral, porque são doenças altamente incidentes, prevalentes e que têm índices de mortalidade muito, muito altos, né? Eu trouxe para ilustrar para vocês essas imagens que são desse artigo de revisão do ano passado, com um foco no panorama das doenças cardiovasculares nas Américas. E esses autores, eles discutem especialmente a questão da América Latina, como sendo um local onde precisa de mais atenção para o tratamento e implementação de estratégias de saúde para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, né? Talvez ele tenha sido até um pouco tendencioso nessa tentativa de dar foco na América Latina, porque aqui, por exemplo, esse é um gráfico de prevalência de doenças cardiovasculares. E as cores quentes, normalmente, quanto mais quente, tanto maior a prevalência, né?
a cor que mais me chama a atenção sempre vai ser esse tom mais próximo do vermelho, que acontece bastante aqui na América Latina e menos na América do Norte. Contudo, essa cor amarela aqui, que chama um pouco menos de atenção, seria o tom mais quente, né? É onde a gente tem uma prevalência maior de doenças cardiovasculares. Mas aí o foco começa a vir para as Américas Latinas, vamos pular aqui para a figura C, quando ele fala sobre as mortes. Então, se a gente der uma olhadinha nas mortes, né, de novo, né, os tons mais frios, eles indicam índices menores, e os tons mais quentes, o vermelhinho, o amarelinho, eles estão aqui mais presentes na América Latina do que na América do Norte. A discussão desse artigo é falar sobre estratégias que foram implementadas na América do Norte que, teoricamente, teriam reduzido a mortalidade em comparação do que está acontecendo na América Latina, né? Esse valor de mortalidade que aparece ali na figura C é o mesmo que aparece nesse gráfico da esquerda de vocês, que ele é ajustado pela idade. Então, é um artifício estatístico para que a gente pense na mortalidade não enviesada pelo fator do envelhecimento populacional, porque a gente sabe que quando as populações envelhecem, elas morrem mais de doença cardiovascular. Isso é inerente do envelhecimento. Então, se a gente desconsiderar essa contribuição, né, que uma população mais envelhecida naturalmente morreria mais, a gente vê que no mundo, ao longo dos anos, a mortalidade estaria diminuindo, assim como na América do Norte e a América Latina. Contudo, e aqui vem uma informação muito importante, que é o gráfico da direita de vocês, se a gente olha em números absolutos, a mortalidade não está diminuindo em nada, né? Então, está oscilando ali na América do Norte e em crescente aumento desde os anos 90 até os anos 2000, né? Aqui nas Américas Latinas. Então, a gente tem um aumento do número absoluto de mortes por doenças cardiovasculares, o que quer dizer que, com certeza, a gente avançou em termos de políticas, estratégias, etc., né, quando a gente normaliza aqui pela idade, mas que ainda é um dado alarmante e que qual que é o papel de nós, né, que estamos aqui na ciência básica? É tentar explicar, propor novos mecanismos e, dessa forma, no futuro, quiçá, novas estratégias terapêuticas que possam se somar às que já existem, e dessa maneira a gente estabilizar e, ainda melhor, diminuir um conjunto de doenças que mata tantas pessoas, né? E uma maneira da gente intervir, certamente, é naquilo que aumenta a sua chance de morrer da doença cardiovascular, que é o que a gente comumente chama de fatores de risco. Existem aqueles que são não modificáveis, a gente já mencionou aqui, né, a questão do envelhecimento, os indivíduos quanto mais nós envelhecemos, tanto mais propensos a morrer de uma doença cardiovascular nós somos. Existe um fator também ligado ao sexo. As doenças cardiovasculares, elas matam mais homens do que mulheres, a maioria das populações. Isso se iguala ou se inverte após a menopausa, né? A gente tem um efeito protetor dos hormônios sexuais femininos. Existem fatores genéticos, não sei se vocês sabem, mas se algum de vocês tem pai e mãe que já tiveram um evento, por exemplo, isquêmico cardíaco, a chance de você, filho, também ter, aumenta bastante em relação a quem não tem pai nem mãe, né, com histórico de evento isquêmico. Existem fatores raciais e étnicos que são especialmente sensíveis aqui no Brasil e na América Latina de modo geral, né, onde a pobreza tem cor, né, então a gente sabe que não é só uma questão de cor, como se fosse uma herança genética das pessoas pretas serem mais propensas a mortalidades por doenças crônicas não transmissíveis, mas é o fato de eles viverem uma vida de muito mais dificuldades e acesso menor a uma melhor alimentação, a condição de tempo para se cuidar mais de saúde, por exemplo. É uma discussão longa que não cabe aqui, mas o foco sempre é muito dado aos fatores de risco que são considerados modificáveis, porque é aqui que as equipes de saúde tentam intervir, né? Melhorando os índices de obesidade, de hiperlipidemia, cessação ou redução do consumo de álcool, cessação do tabagismo. A hipertensão, eu queria fazer aqui um breve comentário, né? Porque vocês viram recentemente que a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, trouxe novos valores de referência para o que é chamado pressão saudável, e a partir de 12/8 o indivíduo já é considerado pré-hipertenso com essa modificação, né?
E aí todo mundo ficou meio assustado, mas isso já acontecia lá na América do Norte. As diretrizes americanas já tinham se atualizado e chamado a atenção para o grupo de pacientes que nós considerávamos ainda, né, saudáveis, eles já chamavam de hipertensos, né? Então, aumentar o rigor é uma maneira de começar mais cedo as medidas de implementação de cuidados, exatamente para evitar as mortalidades precoces. A mortalidade precoce. Então, esses fatores de risco, se eu tivesse perguntado para vocês, eu teria gabaritado essa lista aqui, eu tenho certeza que vocês se lembrariam que são fatores de risco para doenças cardiovasculares, porque eles são fatores tradicionais, né? Mas o que eu quero conversar com vocês um pouco são sobre fatores que não são tão claros, e existem vários, tá, gente? Eu vou trazer aqui para vocês alguns que chamaram a atenção dos meus estudantes e meu ao longo desse tempo de contato com eles, e nos fizeram fazer investigações, por isso que eu chamei essa apresentação de fatores não tradicionais, né? Que eles fogem um pouco desses que a gente sabe enumerar rapidamente, que é onde deve intervir, cuidar e etc. Também é sabido, né, que uma alimentação não saudável está diretamente relacionada com mortes por doenças cardiovasculares, né? Então, existe uma estimativa aqui, por exemplo, que 52% das mortes por doenças cardiovasculares seriam atribuídas aos hábitos alimentares, né? E aqui que começa, então, a gente a ficar curioso por coisas que as pessoas talvez não falem tanto, né? Quer dizer, o que realmente não é saudável? Qual é o padrão alimentar correto? Existem diversas revisões da literatura, vocês têm o auxílio das meninas que trabalham com metabolismo, que podem dar informações bem acertadas para vocês a esse respeito. Mas uma coisa que sempre nos chamou a atenção na área cardiovascular é que ao longo dos anos sempre se atribuiu, principalmente a gordura trans, essa sem dúvida nenhuma, né? Mas a gordura saturada, né, como sendo o maior vilão da dieta para aumentar o risco de morte por doenças cardiovasculares. E no início dos anos 2000, 2010 e pouco, assim, começam a surgir evidências de que o olhar ficou muito focado na gordura e por muitos anos se ignorou a contribuição dos açúcares na morte por doenças cardiovasculares, né? E existem, inclusive, artigos de revisão que sugerem que a própria indústria alimentícia teria financiado pesquisas voltadas para a contribuição de gordura e não do açúcar, para evitar esse olhar da comunidade científica para o açúcar. E esse açúcar, gente, que eu estou contando para vocês, é aquele açúcar que muitas vezes é adicionado na preparação, não é só com o objetivo de deixá-la mais docinha, isso também, deixar mais doce, mais palatável, mais atraente, né? Mas às vezes o açúcar ele é adicionado a uma preparação para dar consistência, para aumentar aquele creque-creque que a gente gosta do biscoito recheado que a gente compra, né? Então, esse estudo, que foi um estudo muito grande, né, com mais de 130 mil pacientes, informações colhidas ao longo de anos, ele se perguntou assim, quais são realmente, qual que é a contribuição, então, de uma dieta onde a maior parte da energia diária adquirida veio de gorduras saturadas, de gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e de carboidratos. Então, da minha dieta diária, a maior parte da energia adquirida veio de cada uma dessas fontes, né? Qual que é o impacto disso sobre a mortalidade total e sobre a mortalidade cardiovascular? Tem uns dados super interessantes, assim, por exemplo, confirmando que gorduras monoinsaturadas, né, vocês veem que a inclinação é para baixo, né? Então, quanto mais para lá, gordura monoinsaturada você consome, menor o risco de morrer de uma doença cardíaca. As gorduras poliinsaturadas, a mesma coisa, né? Então, quanto mais você consome poliinsaturadas, inclinação para baixo. Agora, vejam o consumo de carboidratos, que é o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que quanto maior o consumo energético a partir de fontes de carboidratos, olha como essa associação é crescente, né? Então, antes era uma associação negativa, agora uma associação positiva. Quanto mais energia dietética provém de carboidrato, maior a chance de mortalidade total, de qualquer causa, mas com destaque aqui para doenças cardiovasculares. Aí a gente aqui, na pesquisa básica, sempre se pergunta, né? Isso aqui é uma associação populacional, né? Então, os estudos mostraram essa associação. Populações que consomem mais energia a partir de carboidrato morrem mais de doenças cardiovasculares. De mortes totais, mas quero destacar aqui cardiovasculares.
E aqui na ciência básica a gente se pergunta por quê, o que está acontecendo, e para responder isso, a primeira pergunta é como modelar isso, né? E o bom de trabalhar num programa de pós-graduação com pessoas que trabalham com tantas coisas é a possibilidade de parcerias, né? E aqui a gente aprendeu com nossos colegas, né, como abordar o problema e foi modificando a dieta padrão de camundongos, incorporando uma grande quantidade de carboidratos, para que no final, com essas modificações, esses carboidratos vêm de produtos industrializados, como açúcar refinado e leite condensado. Mas no final das contas, quando a gente pesa a mesma quantidade de ração padrão e essa ração modificada com água e incorporação desses produtos industrializados, o conteúdo calórico por grama não varia tanto. Então, o que a gente está aumentando, na verdade, é a proporção de carboidrato nessa dieta. Tá? Então, eu vou chamar essa dieta de isocalórica, mas enriquecida em carboidrato. Por isso que em vários momentos vai aparecer HC nos meus próximos gráficos. E aí a gente expôs os animais controles apenas à dieta padrão, mas a gente estudou o efeito dessa dieta por 2, por 4 ou por 8 semanas finais em relação à data de eutanásia para que todos os animais fossem eutanasiados com o mesmo tempo de vida. Essa dieta, por mais interessante que possa parecer esse resultado, ela não aumenta o peso dos animais. Aí eu sei que muita gente deve estar brava aí pensando no impacto que um brigadeiro causa no peso, né? Pois é, mas ela causa um efeito bem pior do que aumentar o peso, que é aumentar a quantidade de gordura no organismo. Então, a composição corporal muda de tal forma que a porcentagem de gordura aumente, quer ela seja dada por 2, por 4 ou por 8 semanas, né? Isso aqui seria mais ou menos como mimetizar o tal do falso magro, aquele indivíduo que você olha para ele e fala assim, não, ele é magro. Mas quando se mede a relação cintura-quadril, ou se faz alguma medida de impedância, se nota que ele tem índice elevado de gordura. Então, o animal é assim, né? Ele não é gordinho, mas ele tem uma quantidade enorme de gordura. Mas a pergunta é, por que esse pessoal morre mais do coração? Será que simplesmente comer açúcar muda o coração? Muda o coração. Então, isso aqui são imagens representativas do coração desses camundongos. Vocês estão vendo aqui o coração inteiro, que já tem esse aspecto aumentado em relação aos controles. O que a gente confirma quando a gente pesa o coração. Então, qualquer que seja o tempo que ele coma essa dieta, o coração fica mais pesado. Se a gente faz um corte transversal, é cortar aqui, ó. Tá? Então, vocês estão olhando aqui o coração por dentro. Esse é o ventrículo esquerdo e essa meia-lua aqui é o ventrículo direito. Esse coração ele hipertrofia, mas de uma maneira, de uma qualidade ruim. Porque vejam que o crescimento da parede é em direção à câmara. A câmara vai ficando diminuída, que é o que a gente nota quando a gente faz as outras medidas que estão aqui embaixo. Então, a parede livre do ventrículo esquerdo, que é essa daqui, ó. Então, aqui, se essa daqui é a câmara ventricular esquerda, essa seria a parede livre do ventrículo esquerdo. Ela é mais pesada, para todos os tempos, ela é mais espessa, porém a câmara é diminuída, então ela cresce de maneira hipertrófica. Então, quando eu meço a relação entre a espessura da parede e o tamanho da câmara, essa relação aumenta muito, porque a parede espessa e a câmara diminui. E esse índice é um índice que, na clínica, é fortemente associado com morte por doença cardiovascular. Interessantemente, esse aumento de parede não foi devido à hipertrofia celular, pelo menos não medida por esse método, né? Que é o método histológico. Então, as células não estavam aumentadas, eu não trouxe a história toda para vocês, mas havia hipertrofia da matriz extracelular. O espaço intersticial estava mais ocupado por colágeno, né? Bom, aí a gente começa a se perguntar, né? Mas por que isso está acontecendo? Então, a gente queria entender mecanismos. E aí a gente partiu daquilo que é sabido. Então, fatores de risco tradicionais, como fumar, o diabetes, colesterol alto, hipertensão, obesidade, esses são conhecidamente ativadores de fontes enzimáticas que aumentam a produção das espécies reativas do oxigênio. E se esse aumento da espécie reativa do oxigênio é acompanhado de uma redução das defesas antioxidantes, essa balança fica desequilibrada e a gente tem o estresse oxidativo, que é essa condição onde eu tenho mais produção de espécies reativas do que capacidade de removê-las. Quando isso acontece no coração, isso gera um dano patológico mensurável por um defeito nessa sinalização redox. Então, a sinalização entre o potencial redutor, que removeria essas espécies oxidantes, e a produção dessas espécies, quando desequilibrado, né, tem uma sinalização que predispõe ao dano. Então, nos cardiomiócitos, nós vamos encontrar
tantas espécies reativas que a gente caracteriza isso como um estágio de estresse oxidativo, que culmina com redução da contratilidade, arritmias, hipertrofia, morte celular. Isso também é acompanhado de um estresse oxidativo das células endoteliais, que são células importantíssimas para a homeostasia da vasculatura, onde isso gera um estado pró-inflamatório, com reduzida capacidade de vasodilatação, que também contribui para a progressão das doenças cardiovasculares, como, por exemplo, para a falha cardíaca, para o estabelecimento da insuficiência cardíaca de diversas naturezas, né? Então, isso é reconhecido, já é sabido da contribuição das espécies reativas do oxigênio desses fatores de risco tradicionais. E algo também que é bastante conhecido da biologia é que existe uma relação direta entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a resposta inflamatória. Então, num estado de equilíbrio, a gente tem majoritariamente predominando espécies doadoras de redução, né, redutoras, que são capazes de remover essas espécies oxidantes. Então, aqueles doadores, como por exemplo o sistema da glutationa, da NADPH, que são doadores desse potencial redutor, removem o excesso de espécies oxidantes, que vem, por exemplo, de fontes enzimáticas. Nessa figura destaca a NOx, que a abreviatura de NADPH oxidase. E por quê? Porque existem várias fontes enzimáticas de espécies reativas, porém as NOx produzem apenas espécies reativas. As outras fontes enzimáticas, elas estão envolvidas nas suas reações metabólicas e as espécies reativas são produtos secundários a essas reações metabólicas. As NOx não, elas são profissionais em formar espécies reativas de oxigênio. Então, no estado de homeostase, o potencial redutor tem que ser maior do que o potencial oxidante. Quando a gente tem um estado de estresse oxidativo, isso é, maior produção de espécies reativas do que remoção dessas espécies, um estado inflamatório se estabelece. Por outro lado, se as espécies reativas são pouco produzidas e há um excesso desse potencial redutor, aí nessa situação a gente teria até um comprometimento da resposta imune, por exemplo, estaríamos mais suscetíveis a uma infecção. Tá? Então, essa conversa entre inflamação e estresse oxidativo, ela já é bem estabelecida. Então, como nós estávamos lá querendo saber do efeito do açúcar, a pergunta óbvia era, ele poderia causar um estresse oxidativo, uma inflamação cardíaca, e explicar essa associação que a gente vê na clínica, né, de comer açúcar demais e morrer de doença cardiovascular? Então, para abordar isso, a gente usou uma sonda fluorescente clássica da biologia cardiovascular, que se chama didalitidina, ou DHE. Quando ela reage com espécies oxidativas, ela forma um produto que se acumula no núcleo e exibe essa fluorescência vermelhinha. Então, aqui são imagens representativas, quanto mais vermelhinho, mais estresse oxidativo. Quando a gente quantifica isso, tem muito estresse oxidativo no coração dos animais que comem a dieta HC por muito tempo. Esse T-bars é um marcador de uma das consequências do estresse oxidativo. Então, as espécies reativas, elas atacam diversas moléculas, como proteínas, ácidos nucleicos e material lipídico que constitui a membrana. Então, a reação das espécies reativas com os lipídios de membrana, por exemplo, é uma reação de peroxidação que resulta em derivados que são resultado do dano aos lipídios de membrana, que estavam aumentados também nos animais com a dieta, né, especialmente aqui com 2 e 4 semanas. Né? Então, vejam, a dieta foi capaz de gerar um estresse oxidativo local no coração, né, que foi, interessantemente, acompanhado de uma inflamação também local. Quando a gente tritura esses corações e mede citocinas, e eu acredito que citocinas não é um termo estranho para vocês nessa altura do curso, né? Então, são esses mediadores importantes da resposta inflamatória. O TNF é uma das citocinas pró-inflamatórias mais estudadas, né? Ele é uma assinatura de um processo inflamatório. Ele vai aumentando ao longo do tempo e atinge níveis significantes aqui quando os animais ficam muito tempo comendo uma dieta rica em carboidratos. Já IL-10, que normalmente é associado a um processo de anti-inflamação, de resolução da inflamação, essa era reduzida ao longo do tempo. Né? Então, essa primeira demonstração foi o trabalho de mestrado do Alexandre, que foi meu estudante durante o mestrado e doutorado, onde a gente demonstrou isso, né, que se expor muito tempo ao açúcar causa dano cardíaco, porque ali localmente são aumentados os fatores profibróticos e pró-inflamatórios, enquanto são reduzidos os fatores anti-inflamatórios e antifibróticos, e isso culminaria no dano. Né? Muito bem, então foi a primeira fator de risco que a gente considerou assim, que não vem listado ali nos manuais, né, de prevenção de doenças cardiovasculares como sendo algo interessante de estudar.
Depois a gente mudou um pouco o nosso olhar, né, e foi procurar outras causas de doenças cardiovasculares que não são canonicamente, tradicionalmente associadas a mortes por doenças cardiovasculares. E num país tropical como o nosso, né, chama atenção as doenças infecciosas. Então a gente tem surtos de dengue, surtos de Zika, a gente teve a Covid. Bom, a Covid não é exclusiva de países tropicais, mas não podemos desconsiderar também o que aconteceu. E diversas outras doenças que são consideradas negligenciadas, mas são especialmente comuns, né, em países tropicais. Essas doenças virais ou doenças causadas por protozoários ou de natureza bacteriana, ah, existe muito interesse, né, naquele mal imediato que elas causam, por exemplo, uma pneumonia ou um problema gastrointestinal, mas já é reconhecido que essas doenças muitas vezes são agravadas porque elas têm implicações cardiovasculares, como desenvolvimento de miocardites, cardiomiopatias, alterações eletrocardiográficas, e os indivíduos que desenvolvem essas implicações cardiovasculares, eles têm uma taxa de mortalidade aumentada em relação àqueles que sofrem essas infecções e não desenvolvem complicações cardiovasculares. Então, nós precisávamos olhar para algumas delas, a gente olhou para várias, ou trabalhos no nosso laboratório em colaboração com outros colegas que estavam olhando, por exemplo, para dengue, zika, né? Fizemos isso em colaboração, mas nós especificamente, eu queria só chamar a atenção, né, que, perdão, eu esqueci de falar isso, que essa literatura, esse trabalho de revisão da literatura, tem esses highlights que eu achei muito interessantes, né, falando que como essas infecções tropicais elas afetam o aparelho cardiovascular, mas isso é extremamente subestimado, né? Não é uma preocupação frequente nem dos médicos nem da comunidade científica. E que se a gente compreendesse melhor como elas fazem isso, a gente poderia propor melhores métodos de prevenção, diagnóstico e estratégia terapêutica. Pensando nisso, nós precisávamos selecionar uma. Depois, no final, eu conto por quê, mas a gente estudou a malária, a relação dela com o coração. Ela é também uma doença tropical, muito prevalente aqui no coração, como mostra esse mapinha, né? E essa revisão da literatura publicada em 2001, trazendo que já é reconhecido na clínica essa associação da malária com alterações eletrocardiográficas, problemas cardíacos, e, de novo, não são muitos os pacientes que desenvolvem, mas quando desenvolvem, os casos são mais graves e os índices de mortalidade mais altos. O que merece um olhar, né? O que está acontecendo ali que poderia explicar o desenvolvimento dessas condições e ainda, se a gente intervir nesse mecanismo, uma vez ele sendo reconhecido, se isso poderia diminuir a chance de mortalidade para essas doenças. De novo, quando a gente depara com uma situação problema, a primeira pergunta é como eu vou transformar isso num modelo, né? Como eu vou abordar o problema. Nós escolhemos uma cepa do Plasmodium, que é o protozoário causador da malária, que infecta camundongos, chama Plasmodium schaebaudi, então ela não infecta humanos, mas ela causa nos roedores uma doença grave, assim como as espécies de Plasmodium que causam malária grave em humanos, né? E acompanhamos esses animais por 7, 14 e 28 dias para ver, primeiramente, a nossa primeira pergunta foi: um animal que sofre de malária grave, ele aumenta o estresse oxidativo cardíaco? Então nós usamos marcadores, né? Aquele mesmo T-bars que aparecia lá atrás, esse aqui é só um título diferente para ele, mas é o mesmo teste, que mede aquela reação de peroxidação lipídica, mostrando que tinha um aumento, ele era especialmente notório aos 14 dias. Os animais, eles se curam dessa malária aos 28 dias de infecção, então, enquanto eles estão manifestando a doença, eles têm estresse oxidativo no coração. Depois que eles estão curando a doença, isso também cessa, tá? E uma das enzimas antioxidantes, eu não falei muito sobre ela, mas acreditem em mim, a superóxido dismutase, ela é muito importante para a remoção de uma das espécies ativas do oxigênio, ela estava diminuída no coração dos animais. Então, outras, por exemplo, o sistema da glutationa e da catalase não estavam alterados. Mas eu quero chamar a atenção que tem marcadores de estresse oxidativo aumentados e defesas antioxidantes diminuídas no coração dos animais com malária. Até agora, eu mostrei para vocês resultados relativos ao estresse oxidativo e alterações estruturais, mas eu queria contar para vocês que aqui no laboratório a gente também tem um método, que é o nosso método padrão ouro para investigar a função cardíaca. Existem diversas maneiras de a gente abordar a função cardíaca, tá, gente? E cada um desses métodos vão trazer vantagens e desvantagens e permitem interpretações com limites.
O coração isolado, é assim como os demais métodos, apresenta vantagens e desvantagens. Naturalmente, nessa comunicação com vocês, eu quero falar um pouco sobre as vantagens, mas nós estamos abertos para discutir também as desvantagens. Ao isolar o coração e levá-lo para um sistema que permite que o coração funcione fora do organismo, a gente estuda as alterações inerentes da maquinaria cardíaca, né? O coração está submetido a um circuito. Lembrem-se que o aparelho é circulatório, né? Então, se o circuito tem algum defeito, ele pode afetar a função cardíaca. Quando eu olho só para o coração, eu quero saber o defeito inerente cardíaco, né? É um belíssimo experimento. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu acho que todos vão ficar apaixonados, né? Onde a gente faz uma perfusão no sentido contrário da circulação, porque a gente canula a artéria aorta, por onde normalmente o sangue sai, né? Então, ele sairia aqui pela aorta. Então, o sangue vai entrar aqui pela artéria aorta, pelo ventrículo esquerdo, e aí então a gente coloca, além do sangue que está perfundindo o coração pelas coronárias, né, que entra ali pela artéria aorta, a gente coloca um balãozinho dentro do ventrículo esquerdo para medir as contrações. Então, em tempo real fica assim. Eu queria lembrá-los que o coração tem automaticidade, quer dizer que ele não precisa do sistema nervoso para contrair, o sistema nervoso regula a contração, mas ele tem uma frequência intrínseca de batimentos. Não é um belíssimo experimento? E aí aqui a gente consegue registrar nesse software, em tempo real, a contração e o relaxamento, a sístole e a diástole, tá? Que é o que vocês estão vendo nesse registro em tempo real. Então, abordando dessa forma, aqui a gente tem imagens representativas das curvas de pressão dentro do coração, né? Dos animais controle e dos animais com malária, com 7, 14 e 28. Lembra do que eu falei para vocês? É uma infecção autolimitada, com 28 o animal está quase curado, e aí também as alterações cardíacas quase desaparecem. O negócio está aqui, com 7 com 14 dias, que ele tem um estado de contratilidade exacerbado. E se eu uso um agente inotrópico, que são agentes que aumentam a força de contração, aqui especificamente eu usei isoprenalina, que é um agonista dos receptores beta-adrenérgicos, ou seja, eu estou imitando o sistema nervoso simpático. Quanto maior a concentração de isoprenalina, tanto maior a força de contração, que é o que a gente está vendo aqui, né? A pressão desenvolvida é maior. Então vamos olhar aqui só para a linha preta, né? Isso aqui seria uma curva, então, dose-resposta de contração. Quanto maior a isoprenalina, maior a pressão desenvolvida. Notem que os animais com 7 com 14 dias, né, eles desenvolvem pressões muito maiores. Então, desde o basal, assim como com o estímulo com a isoprenalina. Então, é um coração que dá tudo de si quando o estímulo é muito pequeno para ele fazer isso, né? A gente faz tratamentos matemáticos dessa pressão, né? Então a gente calcula a derivada da pressão pelo tempo, que seria mais ou menos uma medida da aceleração do processo de contração e da aceleração do processo de relaxamento. Então aqui a gente teria contração e aqui relaxamento. E de novo a gente vê esse estado hiperdinâmico, principalmente com 14 dias, presente ainda com 7 dias, mas quase normalizado aos 28 dias. Então com 7, 14 dias a gente tinha ali uma janela onde o problema cardíaco estava instalado. E aí, como o coração tinha estresse oxidativo e alteração funcional, veio a hipótese, que foi que talvez a produção de espécies ativas de oxigênio contribuiriam para esse estado. E aí a gente abordou de duas formas, eu não vou contar as duas para vocês, eu escolhi falar da forma farmacológica. A gente usou um inibidor farmacológico chamado apocinina, que inibe aquela enzima que é a NADPH oxidase, a NOx, que, como eu mencionei para vocês, é uma enzima profissional em produzir espécie ativa de oxigênio. E tratamos ali naquela janela de oportunidade, do 7º ao 14º dia, que é quando o problema cardíaco está instalado. Agora a gente então tem o grupo controle, que foi só infectado, um grupo controle, que não foi infectado, um grupo controle que tomou a apocinina só como um controle experimental, o grupo infectado que desenvolve a hipercontratilidade cardíaca, e o grupo infectado que foi tratado com a apocinina, ele não desenvolveu hipercontratilidade cardíaca. Nem ela no basal, nem quando ele era estimulado com a isoprenalina. Então, o bicho infectado não tratado, coração hiperdinâmico. Quando tratado, a gente quase normalizava essa contratilidade exacerbada. Isso para todos os parâmetros, tanto para a pressão, como para aquela medida de aceleração da contração e para a medida de aceleração do relaxamento. Então, esse trabalho foi o doutorado da Carla, que mostrou, né, que o coração dos animais com malária tem esse aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, caracterizando o estresse oxidativo. Eu não mostrei os dados para vocês, mas ele também inflama, né, ou seja, produz citocinas pró-inflamatórias, uma queda dos sistemas antioxidantes
e que a maneira de reverter isso seria inibindo a NADPH oxidase ou NOx. Eu mostrei para vocês o dado com a porcinina, com o fármaco, mas a gente fez isso nos animais nocautes e a gente notava que nos animais nocautes, que não tem a enzima, também não havia desenvolvimento dessa alteração cardíaca. Tá? Bom, a gente estudou outros modelos de infecção, a gente estudou um modelo semelhante à Covid, eu até pensei em colocar ele aqui para vocês, mas aí ficaria um pouco extenso, e eu queria pular para uma outra parte, porque eu fiquei muito focado aqui no estresse oxidativo, mas como eu contei para vocês desde o início, inflamação e estresse oxidativo andam juntos, né? E é bem conhecido que em condições onde a gente tem um componente inflamatório pronunciado e não tem uma infecção, e as doenças cardiovasculares cabem bem aí nesses dois quesitos, né? A gente tem marcadores de inflamação, mas não tem um micro-organismo, não tem a bactéria, o vírus da hipertensão ou da insuficiência cardíaca, né? Os indivíduos podem até secundariamente desenvolver uma miocardite viral ou bacteriana, mas essas doenças elas se estabelecem por outras razões e não por uma infecção necessariamente, né? Então, um sensor importante que medeia a resposta inflamatória de diversas condições, que eu vou chamar aqui de condições estéreis. Estéreo é aquilo que não é contaminado com o micro-organismo, né? São os inflamassomas. Inflamassoma é um termo, pessoal, que descreve proteínas que precisam se agrupar, formar plataformas moleculares para funcionarem. Especialmente uma delas, que é o NLRP3, antigamente chamado de NALP3, né, é um sensor de perigo celular. Então, se ele é intracelular, se a célula sofre algum perigo, esse sensor rapidamente se ativa, se liga a uma proteína adaptadora chamada ASC, que se liga a uma procaspase, uma enzima não ativa, formando um complexo. Esses três se repetem, por isso que é uma plataforma molecular. São muitas repetições do conjuntinho de três. Formando, então, essa plataforma, que é o que a gente chama de inflamassoma. Esse inflamassoma é importantíssimo para pegar citocinas pré-formadas, como o IL-1 beta e IL-18, e transformá-la nas suas formas ativas, iniciando um processo inflamatório. Um outro alvo do inflamassoma são proteínas que, quando clivadas, vão formar um poro na membrana plasmática que pode determinar a saída dessas citocinas agora clivadas e maduras para o meio extracelular para iniciar uma resposta inflamatória. Então, existem inúmeros trabalhos da literatura que demonstram que a insuficiência cardíaca de diversa natureza, diversas etiologias, tem esse componente ativado, gerando, então, o dano cardíaco que combina com os sintomas da insuficiência cardíaca, como ilustrado aqui por um cansaço tão característico dos pacientes insuficientes. Tem alguns detalhes dessa via de sinalização que eu não vou destacar, eu só quero lembrá-los, então, da importância da caspase, que se torna ativa quando o inflamassoma é formado, e é ela quem cliva as procitocinas, assim como a forma imatura das proteínas que vão constituir o poro, gerando, então, o início do processo inflamatório. Tá? Então, pensando nisso, nós voltamos lá naquele fator de risco que nós havíamos identificado como sendo um fator de risco não convencional para doenças cardiovasculares, que é consumir muito carboidrato, né? E aí a gente falou, bom, de novo, né, como nós vamos transformar isso num modelo experimental. Então, para abordar a questão, nós escolhemos um inibidor farmacológico do inflamassoma. Existem diversos disponíveis para pesquisa, mas um me chamou muita atenção, que é a glibenclamida, que talvez vocês que já passaram pela disciplina de farmacologia ouviram falar. A glibenclamida é um fármaco comercializado no Brasil e em diversos países como um antidiabético de uso oral. Ele é um hipoglicemiante oral conhecido pela sua ação secretagoga. O que é isso? Quando você toma a glibenclamida, ele estimula as células beta a secretarem insulina. E um trabalho mostrou que da classe dele, que é chamado de sulfonilureias, a glibenclamida era a única molécula capaz de inibir a ativação de inflamassoma, porque uma porção da molécula tinha essa capacidade, embora a outra porção da molécula conservasse esse efeito de aumentar a secreção de insulina. Mais tarde, dessa observação, surgiu o MCC 950, que é um melhoramento da molécula de glibenclamida para retirar o grupamento que produz secreção de insulina, e dessa maneira a gente tem uma molécula inibidora do inflamassoma que não cause hipoglicemia. Então o que a gente pensou? Vamos dar uma dose baixa de glibenclamida para ver se ela reverte o dano cardiovascular causado pelo açúcar? E a gente fez isso, tratou os animais com aquela dieta HC por 4 semanas
e na quarta semana, um grupo começou a tomar glibenclamida, vou mostrar para vocês os resultados de 20 miligramas por quilo. Então, como vocês veem aqui, o coração do animal da dieta HC em relação ao controle, que come a dieta normal, é hipertrofiado, isso aqui também aparece no peso cardíaco, e a glibenclamida diminuiu essa hipertrofia cardíaca. Quando a gente olha para os cortes transversais, de novo, aquele comportamento de crescimento hipertrófico concêntrico, que a glibenclamida reverteu, como a gente consegue observar aqui, pelo tamanho da câmara. Ó, a câmara estava diminuída no grupo que come a dieta, e a glibenclamida revertendo isso, né? E aí a gente foi dar uma observada na função, de novo recorremos ao método de Langendorf, aqui vocês estão vendo de novo, curvas dose-resposta à isoprenalina, e o coração dos animais com a dieta HC, ele estava tão hipertrofiado que ele gerava uma pressão aumentada. E eu sei que isso pode parecer bom, né, um coração forte, mas de novo, eu quero lembrá-los que não é bem assim. Esse coração é disfuncional, ele é rígido, e o custo energético dessa maior força desenvolvida pelo ventrículo é muito alto, que é o que gera a insuficiência no futuro. Tá? Enquanto a gente tratava esses animais, que é o quadradinho, com a glibenclamida, tudo isso era revertido, tanto para a pressão, como para aquele parâmetro de contração e para o parâmetro de relaxamento, era tudo revertido. A gente fez alguns dados moleculares, mas eu quero que vocês foquem aqui no painel D, onde quanto mais verde, quer dizer que mais a caspase estava ativa. Lembra que eu falei para vocês que o inflamassoma ativa a caspase? Quando essa caspase está ativa, ela cliva um substrato que floresce em verde, que a gente usa para medir, então, indiretamente a ativação do inflamassoma. E, de novo, quando a gente olha aqui para o grupo que comeu a dieta HC, alta atividade de caspase nos corações, que não acontece nos animais que comeu a dieta HC e foi submetido ao tratamento com glibenclamida. Então, desse trabalho, a gente mostra, né, que o consumo exagerado de açúcar refinado ativou o inflamassoma, levando à hipertrofia e à disfunção, e que a glibenclamida ela pode ser utilizada como uma estratégia para reverter isso. O grande problema de usar a glibenclamida é que ela é um antidiabético e ela pode causar episódios de hipoglicemia. Nos nossos animais, especialmente na dose que a gente usou, ela não causou. Mas isso gera muitas discussões a respeito da possibilidade ou não de fazer o que a gente chama de reposicionamento de fármaco. Será que eu consigo transpor esses dados para humanos? Eu conseguiria fazer inibição de inflamassoma em condições onde ele fosse importante em humanos, sem causar hiperglicemia? Essas todas são questões ainda em aberto. Então, embora a gente tenha evidências pré-clínicas de que doses não hipoglicemiantes sejam capazes disso, a gente ainda precisa confirmar esses dados na terapêutica. E eu acho que não sei se eu mencionei, esse foi o trabalho de mestrado da Renata. Para finalizar, e eu estou acabando mesmo, e eu sei que vocês devem estar cansadíssimos, eu fico muito grato para aqueles que conseguiram ainda se manter atentos aqui nessa aula agora no finalzinho da tarde, depois de tanta coisa legal que vocês ouviram, mas que ocupa muito espaço, né, no HD da gente. Eu queria contar que a gente também foi dar uma olhadinha para um outro fator de risco, um olhar principalmente para um fator de risco voltado para adolescentes e jovens adultos, a idade que a maioria de vocês certamente está, né? Porque essa revisão da literatura de 2024 traz um dado muito alarmante sobre a incidência crescente de doenças cardiovasculares na população jovem e adolescente no mundo, tá? Por diversos motivos que eles discutem, inclusive hoje a gente reconhece que até a exposição à poluição é um fator de risco. Aqui o destaque para os vapes, né? Que surgiram como se fossem cigarros mais saudáveis, e hoje a gente sabe que é exatamente o contrário, né? Ambos são extremamente não saudáveis, mas as consequências dos vapes parecem ainda mais graves e rápidas. E esse artigo destaca alguns dados, mas eu queria falar a respeito de um dos parâmetros que ele mede, que são os anos de vidas perdidos ajustados por incapacidade. Quer dizer, não é só que os indivíduos mais jovens estão tendo doenças cardiovasculares, eles estão ficando inabilitados para o trabalho por causa das consequências dessas doenças. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem, não sei se foi do perfil da CNN no Instagram, falando que a incidência de acidente vascular encefálico em indivíduos jovens está altíssima, e mostrando o processo de reabilitação de uma paciente jovem, né, depois de anos hipertensa, passando por um evento isquêmico no sistema nervoso central que levou a impossibilidades, a incapacidade de exercer, de trabalhar, né? Então, isso representa um custo de vida para a pessoa, mas um custo também
para os governos, né, para as previdências, e isso pode colapsar as sociedades, né? E, claro, todos os fatores de risco são os mesmos, mas a gente precisa de olhar algumas coisas que talvez sejam especialmente incidentes nessa população. Vocês ouviram há pouco, né? Eu peguei o finalzinho ali da Paula falando e tirando as dúvidas de vocês, mas a gente sabe que o adoecimento psicossocial tem uma forte contribuição também para as doenças cardiovasculares. Tem diversas coisas aqui que a gente poderia destacar, mas eu queria trazer o olhar de vocês aqui para cima para os fatores relacionados ao estilo de vida. Entre eles, as drogas de abuso. Então, é a faixa etária que mais consome diversas drogas de abuso, né? Lícitas ou não. Eu falei dos vapes ali atrás, né? E quero deixar esse alerta vermelho, não foi o que a gente investigou. Mas entre as substâncias de abuso, eu queria fazer um destaque à cocaína, né? O consumo de cocaína nas Américas também é crescente. A cocaína é um inibidor da recaptação de noradrenalina, então ela aumenta as ações da noradrenalina na periferia. Já agudamente, os indivíduos podem sofrer episódios de aumento de pressão e de frequência cardíaca, bem como o espasmo de coronária devido à contração mediada pelos receptores de adrenalina ali de noradrenalina ali nos vasos coronarianos. Isso pode gerar episódios, inclusive, fatais de isquemia, infarto e arritmias. Mas indivíduos que fazem usos prolongados podem desenvolver diversas doenças cardiovasculares, cardiomiopatia dilatada, acelerar um processo de aterosclerose, etc. Né? E são poucos compreendidos todos os mecanismos que levam a esses danos. Né? Por isso, nós nos perguntamos, de novo, né, qual seria a contribuição do inflamassoma para esse dano cardíaco induzido por cocaína? Será que utilizar cocaína poderia ativar a inflamassoma no coração? Então, já mencionei em vários momentos aqui, né, da nossa parceria com a Silvia. A gente fez esse experimento em parceria lá com o laboratório da professora Silvia. Vocês estão vendo aqui células isoladas de corações de animais que consumiram cocaína, né? Foram expostas à cocaína, na verdade, a gente faz uma administração intraperitoneal. Quanto mais verdinho, de novo, mais a caspase está ativa, que é aquele marcador da ativação do inflamassoma. Então, vocês estão vendo que as células dos indivíduos que usaram, né, que passaram pelo desafio, foram expostas à cocaína, é muito mais verdinha. E tem muito mais espécie reativa de oxigênio também. Ela é muito mais vermelhinha, que é a sonda que mede a produção de espécies reativas. E uma das defesas antioxidantes, que é a superóxido dismutase, reduzida nessas células. Né? Bom, então, se de fato expor o animal à cocaína aumenta, induz, né, aos marcadores de ativação do inflamassoma, se a gente inibir o inflamassoma, a gente reverte os danos causados pela cocaína. Quero destacar que nós usamos a cocaína aqui apenas por 5 dias e numa dose relativamente baixa, o que seria mais ou menos como mimetizar aquele indivíduo, que eu espero que não seja nenhum de vocês, que faz um consumo recreacional de cocaína. Nós não estamos falando de um indivíduo adicto ainda. É aquele cara que dá um tapa lá, que cheira de vez em quando ele está num rolê, numa festinha. Né? Então, esse regime de tratamento, ele mimetiza mais isso. Né? E o que a gente notou, né? Não, e o que a gente fez, em primeiro lugar? Né? Então, os animais, eles faziam uso de cocaína, eles eram expostos, né? Por via intraperitoneal com cocaína por 5 dias e eram não tratados, que seria o efeito puro da cocaína, ou tratados com os inibidores. Dessa vez, a gente usou o MCC 950, que é aquela molécula modificada da glibenclamida, que não causa hipoglicemia, né? E usamos a glibenclamida naquela mesma dose que a gente já tinha padronizado, que não era hipoglicemiante para o camundongo. O que a gente observa nos cortes transversais de corações desses animais? Que a gente tem, aqui eu vou mostrar para vocês o resultado do peso, o peso cardíaco aumentado, de novo, desenvolvimento de hipertrofia cardíaca, com apenas 5 dias do uso da cocaína. Essa hipertrofia ela se manifesta principalmente pelo espessamento da parede septal, que é o que está aqui no gráfico G. Então, o septo está mais espesso, as outras paredes elas ficam ligeiramente aumentadas, mas não o suficiente para atingir significância estatística. A gente acredita que o motivo disso ter acontecido é porque a parede septal ela é mais inervada, talvez por isso ela é mais suscetível a um aumento da atividade simpática. E principalmente os animais que foram submetidos ao tratamento com MCC, a gente teve uma reversão disso. Tá? Tem uma reversão com a glibenclamida, mas ela esbarra ali na estatística, né? O MCC foi mais eficaz que a glibenclamida para reverter essa hipertrofia cardíaca. Tá?
Teve disfunção cardíaca lá na preparação isolada, então quando a gente aumenta a concentração de isoprenalina, como a gente vê aqui no pretinho, né, que é o animal controle, tem que contrair mais. Os animais submetidos à cocaína não contraem, eles não respondem a um estímulo contrátil, né? Então eles perdem a capacidade de responder. E tanto o MCC como a glibenclamida revertem isso, tanto para a pressão, a velocidade de contração e a velocidade de relaxamento. Foram todos prejudicados, que é a curva vermelha pela cocaína, e todos revertidos pelos tratamentos que a gente fez. Tá? Bom, aí aqueles que estão assim, craques com a farmacologia em dia, podem me dizer, professor, a gente aprendeu que se a cocaína aumenta a quantidade de noradrenalina na fenda, quanto mais exposto o receptor tiver ao seu agonista, mais ele dessensibiliza. O que pode estar acontecendo é uma redução do número de receptores. E como o senhor testou a contratilidade à isoprenalina, a resposta foi diminuída porque tinha menos receptor beta. A gente fez o mesmo raciocínio que vocês fizeram, se vocês me acompanharam aí. E não, a expressão do receptor beta não mudou. Isso aqui é um resultado de Western blot, que é uma técnica, uma proteína específica, e a gente está vendo que não, tinha receptor beta na mesma quantidade. Mas quando a gente vê a oscilação do cálcio ao longo do ciclo cardíaco, então, para que o músculo contraia, o cálcio aumenta. Para que o músculo relaxe, o cálcio no citosol reduz, né? Vai para fora e vai para as reservas. Então, essa oscilação dos níveis de cálcio, ela acompanha a contratilidade. O que a gente notou nos animais submetidos ao desafio com cocaína? O transiente de cálcio ele era diminuído, enquanto os tratamentos revertiam esse defeito no transiente de cálcio. Então, não era um defeito no receptor, mas sim na sinalização deflagrada por esse receptor. Tem mais uma série de resultados. Essa é a tese de doutorado do Alexandre, aquele mesmo que fez o mestrado comigo, né? Aqui tem muitas conclusões, mas eu quero chamar a atenção para o fato, então, de que a cocaína, ao inibir a recaptação de noradrenalina, né, por algum motivo ativou o inflamassoma, e essa ativação do inflamassoma reduziu o transiente do cálcio, levando uma hiporresponsividade à isoprenalina. Além disso, a gente tem a hipertrofia cardíaca. Né? Bom, como eu quero deixar espaço para a gente conversar, não sei se ainda vai ter, né, porque a gente se avançou um pouco no horário aqui na programação, a minha mensagem final para vocês é que açúcar, drogas de abuso como a cocaína, infecções como a malária, mas também a Covid, e nossos parceiros aqui têm mostrado também que a dengue, a chikungunya, né, são capazes de gerar respostas cardíacas locais. Nosso interesse especial tem sido no estresse oxidativo e na inflamação NLRP3, que é o que justifica por que esses fatores de risco que não aparecem na maioria dos guias, né, de prevenção de doenças cardiovasculares, como esses fatores, então, geram dano cardíaco que é caracterizado por remodelamento, disfunção, e que mais tarde, certamente, evoluiriam para a insuficiência cardíaca. Né? Então, ao desvendar esses mecanismos, a gente propõe que talvez no futuro a gente consiga estudos direcionados para populações submetidas a esses fatores especiais e geraria, né, um tratamento direcionado especial para esses indivíduos. Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. O time atual do meu laboratório é mais ou menos esse aqui, o Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e da Inflamação, o LaFace. Somos 2 professores, então além de mim tem a professora Marina. A professora Marina trabalha com um modelo totalmente voltado para a área de inflamação. Quem tiver curiosidade, procura o currículo dela. Ela trabalha com a doença do enxerto contra o hospedeiro, faz transplante de medula para estudar a resposta inflamatória que mata o hospedeiro com esses transplantes, né? Então eu queria só apresentá-la aqui brevemente. Aqui está meu time, o Fabrício é meu doutorando. Eu não mostrei os dados prévios dele para a gente ter um pouquinho de tempo para conversar, mas ele trabalha basicamente com um outro modelo que está associado com infecção, que é a doença periodontal. Então pensem que uma doença bucal, onde há uma mudança do perfil de bactérias por falta de higiene, por exemplo, é um fator de risco reconhecido para gerar mais doença cardíaca. E a gente está estudando um pouco dessa relação do que acontece na boca que repercute no coração. Tá? Então, se entre vocês tiverem alguns dentistas que têm interesse também nessa conversa, né? O Fabrício é o cara que está fazendo isso e a gente tem muito interesse em expandir essa linha de pesquisa no laboratório. A Lindsay é uma co-orientada, também está trabalhando com o modelo de cocaína. O Mikael e a Mari são meus alunos de C, e vocês estavam perguntando bastante sobre C
ontem, né, a Anne terminou o vínculo dela no ano passado, é aluna de ensino médio. Aqui na UFMG também a gente tem as bolsas de iniciação científica júnior. E vão entrar mais 2 agora aqui, sob minha orientação esse ano. Então o time vai mudar um pouquinho de cara. Mas eu queria apresentar essas pessoas especiais, especialmente o Fabrício. Eu adoraria mostrar dados prévios dele, mas vai ficar para os que ficarem para o ano que vem conhecerem o que a gente tem feito no laboratório. Não posso deixar de registrar minha gratidão às agências de fomento, principalmente a FAPEMIG, mas também a CAPES e ao CNPq. Tem meus contatos aqui, eu já tinha deixado no chat. Eu coloquei aqui as redes sociais do PPG, que FISFAR, que vocês já devem conhecer. Como eu sou vinculado ao Departamento de Farmacologia, eu coloquei aqui também o Instagram do Departamento de Farmacologia e quero convidá-los a conhecer o Portal da Farmacologia, que é um canal no YouTube que é mantido pelos monitores do Departamento de Farmacologia. Eu sou um dos orientadores do programa de monitoria e são feitos vídeos educacionais voltados para a farmacologia, se vocês se interessarem. E também convidá-los para conhecer a rede social do nosso laboratório. A gente não é muito ativo, não, mas a gente tenta compartilhar um pouco da rotina do laboratório, das nossas conquistas. Então, quem quiser falar com a gente por lá também, será bem-vindo. Muito obrigado e me disponho para a gente conversar um pouquinho. Eu sei que o tempo está avançado, mas quem ainda tiver força e quiser bater um papo, estou disponível para a gente